Imagine receber uma ordem. Entre na sala do homem mais poderoso do mundo sem ser convidada. Se ele não estender o cetro dourado para você, você morre. Essa foi a escolha que uma jovem judia órfã precisou fazer para salvar o seu povo. Ela não era guerreira, não tinha exército, tinha apenas coragem, fé e uma frase que ficou para sempre: se eu morrer, morro. A história de Esther começa no maior império do mundo antigo, a Pérsia, sob o reinado do rei Assuero, que governava 127 províncias, do Egito até a Índia. Um homem de poder absoluto, riqueza inimaginável e temperamento imprevisível. Seu palácio em Susa era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Colunas douradas, jardins perfumados, salões que comportavam centenas de convidados. Num grande banquete que durou 7 dias, o rei ordenou que a rainha Vasti se apresentasse com a coroa real diante de todos os convidados, príncipes, nobres e generais, para exibir sua beleza. Vasti recusou. Ninguém sabia exatamente por quê. Talvez fosse dignidade, talvez coragem, mas essa recusa custou a coroa. O rei a depôs imediatamente e começou a busca por uma nova rainha. Para substituir Vasti, o rei ordenou que as mulheres mais belas do império fossem trazidas ao palácio. Entre elas, uma jovem judia órfã criada pelo primo Mardoqueu, que a havia adotado como filha. Seu nome hebraico era Hadassa, mas no palácio persa seria conhecida como Esther, que em persa significava estrela. Ela era bela, inteligente e discreta, e por orientação de Mardoqueu, guardava em segredo sua origem judia. Esther conquistou a simpatia de todos no palácio. O responsável pelas mulheres a tratava com favor especial, dando a ela as melhores acomodações e as melhores servas. Havia algo nela que tocava as pessoas. Depois de meses de preparação, quando Esther foi apresentada ao rei Assuero, ele ficou encantado acima de todas as outras. Colocou a coroa real em sua cabeça e a proclamou rainha. Uma jovem judia órfã agora sentava no trono da Pérsia. Enquanto isso, Mardoqueu, o primo de Esther, ficava todos os dias perto dos portões do palácio. Um dia descobriu uma conspiração de 2 guardas para assassinar o rei. Avisou Esther imediatamente, que informou o rei, e os conspiradores foram executados. O nome de Mardoqueu foi registrado nos anais do reino. Esse detalhe aparentemente pequeno seria crucial mais tarde, no momento mais perigoso da história. Mas havia um homem no palácio que acumulava poder e ódio em igual medida. Seu nome era Amã. O ministro favorito do rei exigia que todos se ajoelhassem diante dele quando passasse. Todos obedeciam, exceto Mardoqueu. O judeu se recusava a se curvar diante de qualquer homem. Como servo de Deus, ele se ajoelhava apenas diante do Senhor. Isso enchia Amã de uma fúria que crescia a cada dia. Punir apenas Mardoqueu não bastava para Amã. Seu ódio era maior do que um homem. Ele queria destruir todo o povo judeu do império. Amã foi ao rei com uma mentira cuidadosamente construída. Disse que havia um povo espalhado pelo reino que não obedecia às leis do rei e que era perigoso deixá-los viver. O rei, sem investigar, sem questionar, assinou o decreto. Em um dia marcado por sorteio, em hebraico, todos os judeus do império seriam exterminados. Quando o decreto foi publicado e espalhado por todas as 127 províncias, o lamento tomou conta do povo judeu. Nas ruas, nas sinagogas, nas casas, choro, jejum, cinzas. Mardoqueu rasgou suas vestes e se cobriu de saco e cinzas diante dos portões do palácio. A notícia chegou até Esther, e com ela o peso de uma pergunta impossível: o que ela poderia fazer? Esther mandou perguntar a Mardoqueu o que estava acontecendo. A resposta chegou com um pedido que parou seu coração. Ela precisava entrar sem convite na presença do rei e pedir misericórdia pelo povo judeu. Mas havia uma lei no Império Persa que todos conheciam.
Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada seria executada, a menos que o rei estendesse seu cetro dourado. E o rei não chamava Ester havia 30 dias. Mardoqueu respondeu com palavras que ecoam até hoje: não penses que tu escaparás na casa do rei mais do que todos os judeus, porque se tu ficares completamente em silêncio neste momento, alívio e libertação surgirão para os judeus de outro lugar. Mas quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Essas palavras eram um chamado, e Ester precisava escolher silêncio ou coragem. Ester tomou sua decisão. Mandou uma mensagem a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Susa. Jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, entrarei na presença do rei, ainda que seja contra a lei. E se eu morrer, morro. 3 palavras, 6 sílabas, uma das frases mais corajosas de toda a Bíblia. Após 3 dias de jejum, Ester se vestiu com suas vestes reais. Cada passo em direção ao salão do trono podia ser o último. Ela cruzou os pátios internos. Os guardas a observaram. Todos sabiam a lei. E então, o rei ergueu o olhar do trono e a viu. Seu coração, naquele momento, foi movido. Ele estendeu o cetro dourado. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Ela estava viva, e a batalha havia começado. Com sabedoria, Ester não revelou seu pedido naquele momento. Convidou o rei e Amã para um banquete especial. Depois de um primeiro banquete, convidou-os para um segundo. Amã saiu radiante de alegria. A rainha o havia convidado pessoalmente. Mas ao passar pelos portões e ver Mardoqueu de pé, sem se curvar, sua alegria se transformou em veneno. Naquela noite, ordenou a construção de uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu no dia seguinte. Naquela mesma noite, o rei não conseguia dormir. Mandou que lhe lessem os anais do reino, e foi ali que ouviu a história de Mardoqueu, o homem que havia salvado sua vida ao descobrir a conspiração dos guardas. O rei perguntou: que honra foi dada a esse homem? A resposta foi: nenhuma. Na manhã seguinte, Amã chegou ao palácio para pedir ao rei a execução de Mardoqueu, e o rei perguntou a ele: o que se deve fazer ao homem que o rei quer honrar? Amã, convicto de que o rei se referia a ele, respondeu com a maior honra que conseguia imaginar: que o homem fosse vestido com as roupas reais, colocado no cavalo do rei e conduzido pelas ruas da cidade por um dos príncipes mais nobres, proclamando: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. O rei respondeu: ótimo, vai fazer exatamente isso com Mardoqueu, o judeu que está sentado nos portões do palácio. Amã ficou paralisado. No segundo banquete, o rei perguntou a Ester qual era seu pedido. E finalmente ela revelou tudo. Disse que ela e seu povo estavam condenados à morte, que havia um inimigo que havia comprado sua destruição. O rei ergueu os olhos e perguntou: quem é esse homem? Quem ousou fazer isso? Ester apontou e disse: o adversário e inimigo é este mau Hamã. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da história do palácio. O rei saiu furioso para o jardim. Amã, percebendo que estava perdido, se jogou sobre o divã onde Ester estava reclinada para implorar por sua vida. E foi exatamente nesse momento que o rei voltou. Interpretou a cena como uma agressão à rainha. Um dos eunucos informou que havia uma forca de 20 metros preparada no quintal de Amã para enforcar Mardoqueu. O rei ordenou: enforcai Amã nela, e assim foi feito. Mas o decreto de extermínio ainda existia. As leis da Pérsia não podiam ser revogadas nem pelo próprio rei. Então Ester foi novamente diante de Assuero, e desta vez com Mardoqueu ao lado. O rei deu a eles autoridade para escrever um segundo decreto: que os judeus em todas as províncias tinham o direito de se defender, de se armar e de resistir a qualquer ataque. A notícia se espalhou pelo império. O luto dos judeus se transformou em alegria.
No dia marcado para o extermínio, os judeus se defenderam e venceram seus inimigos em todas as províncias. A data que havia sido escolhida por sorteio para destruí-los tornou-se o dia de sua vitória. Mardoqueu e Ester instituíram a festa de Purim, que significa sorteio, para que cada geração lembrasse: quando o mal parece ter vencido, quando o decreto já foi assinado e a forca já foi construída, Deus ainda não terminou de agir. A história de Ester é uma das poucas da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Mas sua presença está em cada detalhe. Na posição de Ester como rainha, na noite em que o rei não conseguiu dormir, no detalhe do registro de Mardoqueu nos anais, na coragem de uma mulher que escolheu arriscar a vida. A história de Ester não é sobre sorte, é sobre providência, é sobre como Deus age nos bastidores quando não conseguimos vê-lo agindo.